Aleluia, shalom igreja, shalom. É um grande privilégio poder ministrar a palavra de Deus e ter a honra de ministrar sobre honra. Muito bom. Verdade, eu quero falar sobre o legado da honra, que a honra tenho descoberto nesses dias. Eu me sinto aprovado, como o pastor Daniel elogiou aqui. De fato, eu creio que eu preciso crescer muito em honra. Estou muito aquém daquilo que Deus tem estabelecido. E eu creio que nós precisamos sempre aperfeiçoar a medida que Deus tem nos dado. O dia que nós nos sentirmos satisfeitos com a medida que Deus te deu, isso quer dizer que você já recebeu o suficiente. Então você impede de receber uma medida mais alargada. Então eu queria falar, porque a palavra honra, quando nós pensamos em honra, nós lembramos de algo, nosso pensamento é remetido a algo. Eu não sei o que você pensa quando você ouve essa palavra. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Quando você pensa em honra, o que vem ao seu pensamento? Você sabe o que de fato é honra? Você sabe a quem você deve honrar? Pergunte a si mesmo: você gostaria de ser tratado com honra? Você sabe o que significa isso no mundo espiritual? A sua prática na sociedade, nos relacionamentos sociais? Você sabe a dimensão da palavra honra na sua vida? Talvez você ouça falar e você é alguém que deseja em todo tempo ser honrado, mas eu não imaginava o quanto eu preciso ser aperfeiçoado nessa medida, porque a honra, ela estabelece um padrão elevadíssimo para aqueles que querem viver o mais alto padrão de vida. O homem e a mulher quer viver o sobrenatural, a medida que vai além de todas as medidas naturais. Ele precisa saber que a honra é um princípio poderoso. Infelizmente, no tempo moderno que nós estamos, a questão de honra, quando você honra, você se torna uma pessoa antiquada. É assim que o mundo tem olhado, é assim que o mundo tem estabelecido a questão de honra, a questão de honrar. Você olha, você percebe que se torna antiquado você honrar o seu professor, se torna antiquado você honrar o seu gestor no seu trabalho, o seu chefe, o seu gerente. Se torna algo alienado, algo fútil aos olhos da sociedade. E quando nós olhamos, percebemos que todos aqueles que honram, eles desfrutam de um legado poderoso sobre a sua vida. Porque a honra, tenho descoberto que a honra, ela tem poder de destruir o inferno. O inferno que quer se estabelecer na terra, quer estabelecer em nossas vidas. Então eu fui ver o que é honra. Eu vou ler várias coisas sobre honra aqui, mas o significado de honra: princípio que leva alguém a ter uma conduta própria, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Outra coisa que fala: considerações devidas a uma pessoa que se distingue dos seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégio. Dignidade conferida pela observância de certos princípios sociais estipulados. Grandeza, esplendor, glória. Atitude de consideração, sentimento ou marca de deferência, marca de distinção, homenagem. Função ou lugar de destaque numa escala hierárquica. Olha que coisa, tantos adjetivos aqui para a palavra honra. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Pedro 1,18. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 1, versos 18. O apóstolo Pedro diz algo aqui, e o versículo 18 de
1 Pedro diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como Cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, aleluia, diga aleluia. Na verdade, aqui Pedro está falando que o sangue de Jesus foi a coisa mais preciosa. Ele honrou aqui, ele colocou no lugar de honra aquilo que Jesus fez por nós. Ele valorizou acima do ouro, acima das coisas que possam ser colocadas diante de nós como algo de grande valor. Mas ele olhou e colocou um alto padrão. Sabe por quê? Estava meditando nisso. E nós honramos aquilo que tem valor para nós. De fato nós honramos, nós estamos aqui adorando a Deus, buscando a Deus, mas muitas vezes não estamos honrando a Deus no seu devido valor. Não estamos dando valor devido à morte e o sacrifício de Jesus por nós. E uma maneira de honrarmos a Deus é sermos genuínos na nossa adoração, é adorarmos e percebermos a grandeza e o valor do sangue de Jesus por nós. Engraçado que nós precisamos perceber que tudo aquilo que nós colocamos preço tem valor. Então tudo que tem valor para nós, ele se torna algo digno de honra. Quantos de nós pagamos um alto preço para comprar o nosso carro e nós cuidamos dele com muito zelo? Isso é uma medida de honra que você dá para o seu carro, por aquele trabalho que você desempenhou para conquistar talvez um sonho de anos. Talvez você que é jovem está clamando por uma família, por um marido, por uma esposa, aleluia. Você está desejoso de honrar o seu cônjuge, e esse tempo vai chegar, amém? Só para quem são solteiros, diga amém. Aleluia. Mas Deus te presenteia. Quantos casais são presenteados com um cônjuge precioso ou preciosa, e aí ao se casar, deixam de dar valor à pessoa amada, deixa de valorizar o presente que você acabou de receber. Eu digo aos homens, quando Deus te der uma mulher, e aqueles são casados, a mulher que o Senhor te deu, Ele falou que você achou uma coisa boa, você achou o favor de Deus. Olha para sua esposa, olhe bem nos olhos dela e perceba que ela é o seu favor, é o favor de Deus para a sua vida. E se você não está desfrutando do que a palavra diz, isso quer dizer que você não tem honrado a sua esposa como ela deveria ser honrada. E cabe a nós que ainda vamos casar. Graças a Deus estou casado, e Deus me deu o melhor da terra. Desculpe as mulheres que estão aqui, porque é assim que eu vejo a minha esposa, porque ela é o melhor presente que Deus fez na terra para alguém. E às vezes eu deixo de tratá-la com a devida honra. Esses dias mesmo, disse aos irmãos que comecei a fazer academia, amém? Comecei ali a treinar para poder, perder um pouquinho de peso, cuidar da minha saúde. E aí, ela estava precisando dar uma saidinha comigo, eu não fui perceptivo. Eu falei, eu estou começando, se eu perder o ritmo, eu já não gosto de fazer força, se eu perder a rotina, já vou só mais uma vez na semana, são duas, a semana inteira é feriado. Isso foi essa semana, irmãos, terça-feira, e ali a quarta para Goiânia. Eu falei, não, eu vou rapidinho na academia, eu já vou para aí, e a gente vai no shopping, que ela queria comprar algo para ela.
E aí, eu todo animado, tentei ser rápido. Quando eu olhei o relógio, eu estava sem celular. E aí, quando eu fui dar conta, já era o horário que eu tinha falado para ela. E eu falei, Deus do céu, já catei o celular na hora, assim, já mandei a mensagem, já veio outra mensagem, começou a entrar mensagem no celular. Eu falei, meu Deus. Quando eu falei, ela só falou assim, amor, não precisa ir não. Vai ficar muito em cima, fica tranquilo. Você já viu a hora? Eu falei, eu vi, amor, tal, mas eu não a honrei. Deveria ter aberto de toda a minha agenda para poder estar com ela. Eu falei, ô Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Que eu sei o quanto teria valor eu estar com ela nessa hora. Ela abriu mão dia à tarde que ela podia para estar comigo. Eu não fui sensível ao seu Espírito. Às vezes fazemos isso com a nossa família. Às vezes não damos honra a quem merece a honra. Naquela hora era tudo que eu precisava fazer, mas eu não fui sensível ao Espírito de Deus para poder responder a um pedido tão sutil. E olha que daria até tempo, mas eu descumprir uma palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para dizer aos irmãos que todos nós precisamos melhorar a cada dia dentro da nossa casa. Deixamos de perceber coisas tão simples que para mim poderia ser algo banal, mas para ela não. Às vezes nós achamos que tem coisas que, como o pastor Dênio disse aqui na primeira ministração, a desonra ela pode ser sutil, mas o resultado dela não é. O resultado da desonra, ele é devastador. Aquela noite não foi a mesma noite se eu tivesse honrado ela. Poderia ter desfrutado de algo muito melhor, mas glória a Deus, ela foi para a conferência, ela foi tão cheia do Espírito, eu fui tão abençoado. Eu vejo assim o quanto vale a pena investir na nossa esposa. Talvez sua esposa queria tanto ir para a conferência lá em Goiânia, e você não honrou ela. Talvez você até podia. Se você não podia, amém. Mas se você podia e não honrou e ela quis ir, você perdeu a oportunidade de abençoar sua esposa e colher da bênção de honrá-la. Sabe, são coisas muito sutis. Você honra aquilo que você valoriza. Interessante que a maioria de nós não gosta de trabalhar. Nós trabalhamos porque precisamos. E você tem um compromisso de todos os dias, tal hora, estar lá no seu trabalho. E se você não honrar esse compromisso, certamente você ficará desempregado. Certamente. Porque se você não honrar aquilo que você sabe que é o padrão, que é importante para você, você vai perder a oportunidade e vai acabar ficando desempregado. Outra coisa que nos chama muito a atenção com relação à honra é a maneira que eu me visto em cada ocasião. Na verdade, eu não sei como está o seu padrão de honra quando você vem aos cultos. Eu não sei como está o seu padrão de honra quando você vai a uma festa. Eu não sei como está o seu padrão de honra quando você sai para um lugar especial. Mas para cada lugar existe uma maneira ao qual precisa estar vestido. Isso também mede o seu nível de maturidade. Porque homens, eles vão se vestir como homens e não como meninos. Quando eu honro um lugar, até as minhas vestes honram esse lugar. Quando eu vou à casa de alguém, eu costumo me vestir da melhor maneira, da maneira adequada para aquele ambiente. Isso estabelece o nível de honra. A mesma forma quando você vai receber alguém. Quando você recebe alguém, você se prepara para esse alguém. Isso mostra a medida de honra que você dá àquele alguém. Certo dia, eu fui a uma casa, e não que necessariamente isso precisa existir, mas eu creio que isso é um dos níveis de honra. Eu fiz uma visita a uma pessoa, e essa visita era para discutir era uma reunião. Na verdade, a pessoa fez questão que fosse na casa dela. Nós ficamos lá, a equipe que estava lá ficou cerca de 4h30 nessa casa. E na verdade, um horário à noite, onde todos estavam com fome, e não foi oferecido sequer comprar uma pizza sequer. Eu achei interessante que eu fiquei observando aquela atitude. Eu falei, não que eu precisaria disso,
Mas quando alguém deseja honrar as pessoas que ela recebe, ela deseja oferecer o melhor. Ainda que ela não possa, ela fala, vamos fazer algo para que aquela pessoa se sinta bem. É muito bom você ir na casa de alguém onde se sente honrado, é ou não é? É ou não é? Amém, igrejas? É muito bom, é muito prazeroso, é muito gostoso. Mas isso é importante nós percebermos que nós precisamos ser esses anfitriões que quando recebe, oferece um cafezinho, oferece uma honraria, algo especial, para mostrar que aquela pessoa é importante estar ali, que ela é bem-vinda naquele lugar. A sua pontualidade também, ela mede o nível de honra que você tem a um determinado compromisso. Alguém já aqui teve o privilégio de esperar meia hora, 1 hora, e a pessoa nem mesmo ter dado um telefonema? Como você se sentiu? Como é que você se sentiu nessa hora? Qual foi o sentimento que tomou conta do seu coração? Que legal! Estou hiper feliz, 1 hora de atraso. Poderia esperar a 2ª hora, não tem problema. Principalmente quando você faz uma janta para alguém, né? Eu já tive a oportunidade de fazer uma janta e esperar o convidado 1h30. A janta esfriou, requentou, esfriou e requentou. Foi uma sensação agradável, mas isso demonstra o nível de honra que essa pessoa tem com a pessoa com a qual ela tem o compromisso. Como é que você tem se comportado? Você não gosta de ser desonrado na falta de pontualidade, mas você muitas vezes desonra a pontualidade com as pessoas ao qual você tem um compromisso. É interessante que nós temos a reunião de discipulado, e quando você vai fazer o seu discipulado, você quer a pontualidade de todos os irmãos, mas quando você vai participar do discipulado, você é flexível consigo mesmo, duro com os outros, mas flexível consigo mesmo. Gosta de receber honrarias, mas não gosta de honrar a pontualidade. Aleluia. Existem alguns privilégios, eu vou citar 3 que a honra traz para nós, o legado da honra em nossas vidas. E diga assim: primeiro, a honra me faz crescer. Em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 9 ao 10, 2 Reis 2, do 9 ao 10. Aleluia. Voltou, tá vendo? Aleluia. Arruma esse aqui que fica mais fácil. Com fio não é nada agradável. 2 Reis, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz a palavra: sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Interessante que eu honro. Se eu honrar uma pessoa, eu terei a unção dessa pessoa. Então diga assim: eu somente terei a unção de quem eu honro. Então você somente terá a unção de quem você honra. Eliseu decidiu honrar Elias, servir Elias. Engraçado que, meditando nessa palavra, eu percebi que honra tem muito a ver com o serviço. Eliseu decidiu servir Elias com todas as suas forças e intensidade, com sua paixão. Ele decidiu, obrigado, querido. Ele decidiu amar a unção de Deus que estava sobre Elias. E ele falou: eu quero essa porção, eu quero uma porção dobrada desta unção sobre a minha vida. Talvez você deseje a medida de alguém, mas você não está disposto a servir esse alguém para receber esta medida. É necessário honrarmos a unção ao qual nós estamos buscando.
porque há uma medida sendo liberada. Interessante que a medida aqui fala de porção dobrada, e a porção dobrada é algo poderoso. Sabe por quê? Porque coisas naturais, elas dão resultados naturais, mas honrar é algo sobrenatural. Então o resultado da honra é algo soberano, é algo poderoso, é algo que vai além das nossas medidas. Ela foge do contexto humano. No tempo de hoje, quando a gente honra alguém, nós vemos que há uma grande indisposição nisso. E quando você honra, você é motivo de chacota. Havia aquela ilustração, né, de você levar a maçã para o professor, aí falar: olha lá, puxa saco da professora. Eu lembro minha professora de educação artística, a gente gostava de levar presente para ela. A educação artística sempre ganha nessas, né? Eu nem sei se tem esse tipo de aula hoje, mas na minha época tinha. Mas ela sempre ganhava. E aí chamavam a gente que dava algo para ela de puxa-saco. Mas é interessante que a gente não só passou de ano, mas a gente ganhou o carinho especial dela. A gente tinha intimidade com ela de ir na casa dela. A gente ganhou o que ninguém ganhou, porque nós honrávamos ela. Quando a gente tinha dificuldade em alguma coisa que ela poderia nos ajudar, ela nos ajudava gratuitamente, por encargo e amor a nós. A gente recebeu uma medida sobre isso, por isso. Mas sabe de uma coisa? Ninguém serve aquilo que não honra. Talvez você não tenha servido como deveria, porque você não está honrando. Porque, para pensar, quando você não honra algo ou não honra alguém, você não dá atenção a esse alguém, muito menos vai servir esse alguém. Porque quando eu honro alguém, eu aprendo com ela. A honra é tão poderoso, porque ela libera sobre nós ensinamentos profundos. Ela libera sobre nós medidas que nós não alcançaríamos se nós não honrássemos. Mateus 7, no verso 12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vou repetir: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então todo aquele que honra recebe uma medida multiplicada. A honra, ela pode ser uma atitude humana, mas os resultados dela são sobrenaturais. Sobrenaturais. Muitas vezes nós honramos alguém e esperamos reconhecimento deste alguém, mas aqui a palavra, ela não está dizendo que nós vamos tratar com honra e vamos receber honra dessa pessoa. Ela está dizendo como você deve tratar. Assim como você deseja ser honrado, honre. Ela não está dizendo que quando você honrar, você vai receber esta medida de honra. Eu queria que você percebesse quão profunda é esta palavra. A verdadeira honra, ela espera uma recompensa não humana. Ela entende que a recompensa da honra é algo divino. Irmãos, eu estou falando isso com grande temor. Eu fui privilegiado por poder meditar e perceber o Espírito de Deus com relação a isso. Meus olhos foram abertos para perceber o quão glorioso é quando um homem entende o princípio da honra. Lá em Efésios 6, 7, comprova o que eu estou dizendo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Olha que poderoso, eu vou ler de novo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Então, se você espera receber alguma medida
de honra, simplesmente honre e tenha convicção de algo. No seu tempo, Deus dará a medida necessária para que a glória dele se manifeste na sua vida. E a medida de Deus não é uma medida natural. Não é uma medida natural. Deus não liberou sobre Eliseu uma medida natural. Era tão poderoso que Eliseu não era tão famoso quanto Elias. Elias era um homem famoso pelas obras, pelas maravilhas que aconteciam através da manifestação de Deus na vida dele. Ele mandava fogo cair do céu, o fogo caía do céu. Os homens temiam a unção de Deus que havia sobre Elias. E Eliseu decidiu servi-lo. Mas olha que interessante, até atravessar o Jordão, Eliseu estava ali servindo Elias. Eliseu estava ali preocupado em servir Elias. Mas ele pediu uma medida dobrada. E ele viu Deus levando Elias, arrebatando Elias. E ele recebeu o manto. E ao voltar, os profetas que estavam aguardando já o honraram, porque viram ele fazer as mesmas obras que Elias fez. Ele abriu o Jordão. Elias abriu na ida, mas ele abriu na volta. E quando ele voltou, todos reconheceram a unção de Elias que estava sobre Eliseu. Se você quer crescer, avançar, prosperar na sua vida espiritual, no seu casamento, você vai precisar aprender a honrar aquilo que Deus te deu, aproveitar as oportunidades de Deus para honrar. Quer dizer, do segundo legado que é liberado quando eu honro. Diga assim: honra nos prepara a prosperar. Se você estivesse hoje na sua casa com o último punhado de arroz para você e seus filhos e seu marido comer, e naquela hora chegasse uma família e te visitasse, e ela dissesse a você: eu estou com muita fome. E um detalhe, essa família, ela teria condições de comprar comida, ela teria condições de ir a um restaurante, porque ela tinha uma condição favorável financeiramente dizendo. Mas você tinha o último punhado de arroz ao qual você ia dividir com a sua família, e você não teria provisão para o resto do mês. O que você faria numa hora dessa? Você abriria a sua despensa e serviria essa família com tudo que você tinha, ou você reteria essa medida? Vamos lá em 1 Reis 17. Talvez você já ouviu essa passagem algumas vezes. 1 Reis 17, do verso 7 ao 14, eu quero ler com você. Aleluias. 1 Reis 17, do versículo 7 ao 14. E fala assim: e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traga-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Olha que sério. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemos aqui
Depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Diga uau! Interessante que essa mulher, ela tinha o último punhado de farinha, e ela estava indo lá para preparar a última refeição dela e seu filho, e ela cita aqui para que depois eles morressem, porque eles não tinham de onde prover. O tempo aqui era de seca, de escassez, era um tempo de crise, aonde não se chovia há muito tempo, e o profeta pediu a ela que o servisse primeiro. Talvez você tenha hoje pouca fartura na sua despensa. Eu me lembro que um dia eu era novo convertido, e aí eu fui fazer uma visita na casa da minha namorada. Minha namorada chamava Dirla, que continua sendo minha eterna namorada, aleluia. E aí o que aconteceu? Chegou lá, eu senti fome, eu vi a mesa farta, tinha muita gente comendo. E aí eu pedi um copo d'água, estava com sede, eu falei, eu gosto de água gelada. Tem água gelada? Tem. Eu falei, pode ir lá na geladeira e pegar. E eu não sou de abrir geladeira de ninguém, mas foi me dado a liberdade. Falou, vai lá e pega. Eu falei, poxa, pode pegar? Não, pega você, pode ir lá. Fui lá, abri a geladeira. Irmãos, tudo que eu vi na geladeira foi um jarro d'água. Foi tudo que eu vi. Quando eu olhei para a mesa, aquilo me irritou profundamente. Eu falei, eu não acredito que tudo que tem de melhor nessa casa está nessa mesa, e todo mundo aqui tem o que comer na sua casa. Todo mundo vai voltar para casa e tem lá uma despensa farta, e aqui você não tem o para amanhã. Aí eu vi assim, Deus proverá. Diga aleluia. Irmãos, não passou meia hora ou uma hora, de meia a uma hora, uma senhora bateu a porta. Falou, Fátima, tem 2 homens aí? Ela falou, tem, por quê? Porque Deus tocou no meu coração para trazer a mesma despesa ao qual eu fiz para mim. Ela encheu a despesa, irmãos. Eu comecei a perceber como é glorioso quando você honra. E ali eu comecei a aprender um princípio importantíssimo, que Deus não deixará faltar azeite na botija. Aqueles que aprendem a honrar, eles receberão uma medida muito mais abastada do que a Ele deu. Se você quer ser próspero no seu casamento, então dê a medida, toda a medida que você tem, para que seu casamento seja um casamento exitoso, que você vai receber muito além daquilo que você pediu. Sabe, a palavra diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estava meditando nisso, eu estava pensando nessa reforma. Aí eu olhei, você está vendo aqui, talvez você está hoje acomodado diferente, talvez um pouco mais desconfortável, porque está quebrando aqui, está abrindo o teto, o púlpito vai mudar de lugar, vai para lá, e aí você olhou e percebeu mudanças. E aí eu falando, Deus, que honra poder participar disso, que honra poder investir nisso. E eu me lembro que esses dias alguém me fez uma oferta. Estou pensando em comprar pneus novos para o meu carro, que eu uso muito, que já está próximo ao tempo de trocar o pneu. E aí um irmão querido, ele tinha umas rodas lá bonitas, com um pneu novinho. Ele falou, pega tudo, só paga aí o que é o pneu. Só que a roda era uma roda relativamente cara, uma roda bonita, irmãos. Eu gosto de carro. Uma roda aro 20, uns pneuzão. Eu pus no Civic assim, eu falei, nossa, ficou uma nave, né? Ficou tão nave que depois não queria sair mais a roda, irmãos. Teve que levar no mecânico porque o parafuso travou, mas ficou bonito. Minha esposa só olhou e fez, Na hora que eu olhei para a roda, perguntei o preço, era um pouquinho mais caro que uns pneus novos, mas a roda praticamente saía de graça. Aí eu olhei e falei, oh Deus, ficou bonito, hein?
E como um bom homem, gosta de um carro equipado, né? Quem gosta aqui de um carro equipado? Diga aleluia. Olha, bastante gente. Aí eu olhei para a roda assim. Deus falou assim: isso aí é corruptível. Tem coisas muito maiores que eu quero dar para você. Pegue todo o dinheiro que você vai dar e oferte para a obra, porque tem algo muito mais importante hoje. Eu não sei qual a medida do seu coração. Eu não estou falando que você tem que dar nada não, mas eu estou querendo dizer um princípio para você, que à medida que você der, você não vai colher a mesma medida, ela vai ser multiplicadamente. E eu não troquei a roda. Até a irmã falou: mas você está doido? Ficou bonito. Eu falei: ficou, mas não é para mim. Tem uma beleza muito maior que Deus quer me dar. Tem uma beleza muito mais profunda. Interessante que quando você crê na palavra de um profeta, e Deus tocou no coração do nosso líder e falou: olha, Daniel, investe aqui, quebre isso, porque nós vamos salvar famílias. E esse ambiente precisa estar um ambiente mais confortável, maior, é adequado para a medida que eu tenho para essa igreja. Eu percebo que a honra, ela libera maravilha sobre nós, ela libera uma medida soberana. E quando nós percebemos isso, nós honramos aquilo que é dito. É a mesma coisa de eu ir ao médico hoje, e o médico fala assim: ó, você tem uma enfermidade grave, você precisa tomar esses medicamentos. E eu saí de lá e falei: vou comprar nada, estou indo embora. Quantos de nós fazemos isso? Vou nada, vou gastar dinheiro com remédio, nada, Deus vai me curar. Mas se você foi ali para ouvir uma opinião, você vai honrar essa opinião, se submetendo àquilo que foi prescrito. Eu me lembro que um dia minha esposa lançou um livro, e no dia que ela lançou esse livro, um bom livro, gostei muito de lê-lo, apesar de ter me chamado de sapo no livro. Já disse assim no capítulo 3, não esqueço disso: casei com um sapo, e agora? Você que não leu, aproveita e leia. Muito bom, um livro rápido, que você lê ele muito rápido. Mas algo me chamou a atenção. Um livro barato, 12, né? 12 reais. E aí, alguém foi lá, foi comprar o livro e pagou mais que o livro valia. E aí ele disse, foi dar o troco para essa pessoa. E aí ela pegou e falou assim: não, eu não quero o troco. Esse livro vale muito mais que isso. Eu imagino o quanto ele custou de jejum, quantas noites não dormidas, quanto tempo você dedicou, estudou para poder escrever esse livro. É interessante que às vezes a gente compra um livro e acha caro o livro. E essa atitude me chamou a atenção, a nunca desonrar o valor de um livro, não importa o valor desse livro. Por quê? Porque há livros que você lê, que ele tem 20 anos de estudo. Há livros que você lê, que tem ali gemidos de noites e noites para escrevê-lo. E a hora que você pega, você dá o seu preço a ele. Sabe o quanto você vai receber daquele livro sobre a sua vida? O preço que você pagou. A questão é que quando eu honro algo que é como um livro, eu honro aquilo que é pedido, eu recebo a medida dobrada sobre a minha vida, uma medida de prosperidade muito abundante daquilo que eu recebi, através da leitura daquele livro. A questão é que quando eu leio, se eu já não dei valor à hora que eu comprei, muito menos a hora que eu for ler. Se é que eu vou ler esse livro, se eu não comprei para protocolo. Quantos livros já comprei e deixei na prateleira e nunca li? Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Muitos casamentos não estão avançando porque perderam ao longo da trajetória a medida de honra, porque não souberam honrar no tempo certo. Tem algumas dicas que eu queria deixar aqui, que são muito simples, mas para você praticar na sua casa. Diga assim comigo: elogie o seu cônjuge. Quanto tempo faz que você não elogia o seu cônjuge? Quanto tempo faz? Interessante que a gente tem o hábito de criticar, mas elogiar é um negócio difícil. Porque a gente olha
você costuma olhar já com um olho crítico. Minha esposa vai se trocar, eu já olho, já tipo assim, aonde eu posso criticar? Mas eu olho e falo, nossa amor, você ficou muito bela com esse salto. Essa roupa está adequada. E quando você for criticar, saiba criticar. Olha, aquela ficou melhor que essa. Nossa, ficou horrível essa. Meu Deus, parece uma bruxa. Ela foi na conferência, ela compartilhou algo que a pastora Gabriela, Maria, sei lá, uma pastora ministrou lá. E ela disse uma das dicas, 10 dicas. A Marília, a pastora Marília, 10 dicas para as mulheres. E ela falou a primeira dica, eu achei muito interessante, só fiquei nessa. Ela falou, não vista a camiseta das conferências na hora de dormir. Isso desonra o seu marido. E é verdade. É a mesma coisa se aí, né? O pastor Cláudio Duarte usa uma expressão dessa. Você quer honrar o seu marido? Não põe a camiseta do político no corpo a hora de dormir. Aquilo não é pijama. Imagina olhar e ver a cara da Dilma assim. Sangue de Jesus. Não dá. Não dá. Então honre a sua esposa elogiando, e honre o seu marido vestindo uma roupa adequada para dormir, que ele vai ficar feliz em te ver. Ele vai falar aleluia, não vejo a hora de chegar a próxima noite. Oh, aleluia. São dicas simples que elas fazem prosperar o seu casamento. Outra dica, vou dizer 4 só. Coma à mesa. A mesa é lugar para comer. A mesa é um lugar de honra, é um lugar de relacionamento, é um lugar de família. Não abra mão desse padrão na sua casa. Não é porque você é filho que você vai abrir mão desse padrão, porque é melhor comer à frente da televisão ou em qualquer outro lugar da casa, menos a mesa. A mesa foi feita para isso. Alguém pensou e você precisa honrar quem fez a mesa, porque foi uma criação divina e inteligente. É um lugar onde eu posso me comunicar, e vá sem celular em nome de Jesus. Amém? Porque é capaz de ter 4 pessoas à mesa e as 4 estão comunicando pelo WhatsApp. Não é difícil, mas temos a oportunidade de usar. Isso é algo que vai prosperar a sua família. É algo tão simples. E a 4ª e última, dê atenção àquilo que é importante ao seu cônjuge. Dê atenção ao que é importante para sua esposa. Não faça que nem eu fiz, não. Quando a sua esposa pedir uma volta ao shopping, vá para o shopping, larga a academia, larga o que for necessário, mas vai para o shopping com a sua esposa. Estou aqui publicamente pedindo perdão para minha esposa. Diga aleluia. Aleluia, porque não foi com você, viu? Mas dê atenção. Quando o seu cônjuge está carente, se não der atenção para ele ou para ela, você vai ter um problema. Você está deixando de honrar o seu marido, está deixando de honrar a sua esposa. Sabe, é interessante que a sua autoridade, ela é medida pela disposição que você tem de honrar. Quando você honra alguém, seu nível de autoridade no reino espiritual, ele aumenta poderosamente. Poderosamente. Davi honrou a Saul, e Saul nem mesmo era digno de ser honrado, mas ele reconhecia que Saul era alguém estabelecido por Deus, e ele estava ali inclinado a Saul, porque Deus havia estabelecido, e ele precisava honrar Saul. Mas você precisa entender o seguinte, que nenhum homem natural, ele tem disposição de honrar. Diga assim para quem está do seu lado, nenhum homem natural tem disposição de honrar. Nenhum homem natural. A questão é que a gente olha para a honra, a gente espera a honra, mas se nós não temos a disposição de honrar, isso mede o nosso nível de intimidade com o Espírito Santo. Isso mede o nosso nível de honra ao Espírito Santo. E para nós concluirmos o legado da honra, eu creio que esse é um dos mais profundos. Diga, a honra cura a família. Lucas 18:20 diz que honra o pai e mãe, para que Deus prolongue seus dias na terra. Nós estamos em tempo que honrar pai e mãe é algo muito fútil.
muito banal, muito careta. E há uma estatística que a cada ano aumenta-se o número de jovens até 30 anos que morrem. Isso tem muito a ver com esse princípio da palavra de Deus, porque deixaram de honrar o pai e mãe, tornaram-se desprotegidos. Aleluias. Muitos na sociedade têm negligenciado a honra aos pais. Fato este que o pai serve a família a vida inteira. Quando chega ao final da vida, que adoece, passa por momentos difíceis, os filhos são os primeiros a abandonar os pais. Eu acho interessante que nós temos alguns homens poderosos no nosso meio. Eu tenho o privilégio de andar ao lado de um que teve uma esposa que perdeu as funções motoras, mas ele não abriu mão de honrá-la, amando ela, independente das suas limitações humanas. Eu não sei se isso mexe com você, mas nós estamos posicionados a honrar as pessoas pelo qual tem algo a nos oferecer em troca. Mas quando alguém está limitado a te oferecer algo, você deixa de honrar esse alguém. Se seus pais não são pessoas exitosas, eles são caretas. Mas se eles são pessoas poderosas na sociedade, com respeito, aí você honra seus pais, porque é fácil honrar dessa maneira. É fácil honrar quem tem sucesso. Agora nós precisamos honrar a todos, porque a Bíblia também fala de honrar os pequeninos. E pequeninos aqui tem a ver com pessoas talvez que não tenham tanto êxito, sucesso na sua vida pessoal, espiritual. Talvez você tenha um líder que ele não é tão referencial assim, que ele é muito pior que você, mas você só vai receber uma medida dobrada com a habilidade que você tem, que Deus te deu, se você souber honrar esse. Se você não souber honrar esse, você não vai receber essa medida, porque Deus não pula princípios. Deus não vai pular um princípio e falar assim: olha, você foi uma desonra e você vai receber uma medida dobrada. Não, diga não. Não vai. Quando um princípio é negligenciado, todo mundo perece, inclusive quem negligenciou o princípio. Se um homem numa casa negligenciar o princípio de honrar a família inteira vai sofrer por causa da desonra desse homem. Porque o homem é uma autoridade estabelecida sobre uma casa. É interessante quando fala aqui de honrar pai e mãe. O pai aqui, ele é aquele que proveu, é o provedor da família. Então ele aqui é o símbolo nessa palavra: honrar pai e mãe. Lá em 1 Pedro 3,7, eu quero ler alguns textos bíblicos para dizer o privilégio de ter uma família abençoada, curada. É necessário nós honrarmos nossa família. E aqui fala acerca da honra do marido honrar a mulher. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como parte frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sua mulher poderia dar testemunho de você, publicamente, de que você a honra lá dentro da sua casa? A questão é que a mulher para o homem, ela representa uma coroa. Mas como é que você tem tratado a sua coroa? Você tem honrado essa coroa? Quando você critica ela, você faz de tudo para que aquela crítica se transforme na vida dela? Se sua esposa está com a autoestima baixa, você é aquele que é o primeiro a se posicionar para honrá-la, para ajudá-la na fragilidade dela? Se sua esposa não está sendo exitosa no ministério que ela tem se empenhado, você é o primeiro a dar uma palavra para motivá-la? Você é o primeiro homem a se posicionar para ajudá-la no cumprimento do propósito de Deus? Ou você é o primeiro a reclamar? Você é o primeiro a apontar o dedo? 1 Pedro 3,1 diz para as mulheres honrar o marido. Do mesmo modo, mulheres, sujeitam-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecer à palavra, sejam ganhos sem palavras,
pelo procedimento da sua mulher. Uau! Quantas vezes você constrangeu o seu marido com o seu silêncio? Quantas vezes o seu marido gemeu pela autoridade de Deus que estava sobre a sua vida? Porque você se calou e foi para os pés da cruz e gerou o homem que Deus estabeleceu para o seu marido ser. É muito poderoso isso. Sobre os filhos também tem aqui, Efésios 6, do verso 1 ao 3 diz: Filho, obedeça aos seus pais, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Talvez você fale assim: poxa, isso é uma família perfeita. Não, tem a sogra também, irmãos. A Bíblia dá resposta para a gente honrar a sogra. Abra sua Bíblia lá em Ruth 1, do versículo 12 ao 17. Eu vou ler aqui, presta atenção. Voltem, minhas filhas, vão. Estou velhinha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Diga: Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua conduta está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha a aliança que Ruth fez com sua sogra. Eu me lembro que os homens aqui, na verdade eu falo, me lembro não, os homens aqui são os que mais sofrem com uma mãe ciumenta, que normalmente fica no pé da namorada, da noiva, da esposa. E até quando casa, a mãe sempre quer dar umas aulas, né, para a esposa. É interessante. Mas nessa oportunidade de Deus de você se aliançar à sua sogra, você perde a oportunidade criticando ela, não honrando ela. E você percebe que há algo no reino espiritual que Deus quer trabalhar a esse respeito. Porque muitos casais têm problemas com as famílias do cônjuge. Por causa da sogra, por causa do sogro, não importa. Eu estava lendo um livro. Eu li um livro essa noite. E eu achei muito interessante, que não tinha nada a ver com nada, mas fala sobre 31 segredos de uma mulher inesquecível. Mike Murdock. Livro poderoso. Eu li assim um livro para mulher, mas como me edificou esse livro, como foi forte. Peguei lá no fundo do baú, falei: nossa, deixa eu ler esse livro. Mas eu fiquei impressionado de tantas coisas poderosas, tantos valores eternos que tinham ali. Eu absorvi todos aqueles valores para a minha vida. Mas nós também devemos honrar os mais velhos. A Bíblia fala lá em Provérbios 16:31: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa. Nós devemos respeitar e honrar aqueles que são mais velhos. Nós estamos num tempo onde você vê um velhinho entrando no ônibus e tem um lugar para o idoso, é capaz de você sentar, baixar a cabeça, pegar o celular e não dar o lugar. Você é alguém precisando de um lugar, você está num lugar estratégico que as pessoas mais velhas poderiam sentar, você não se levanta. Mas isso tem a ver com a honra que você dá a essa pessoa.
Precisamos honrar os mais velhos, e precisamos também honrar uns aos outros. Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma família que me chama a atenção na Bíblia é a família de Noé. Porque se tem uma família que soube honrar, foi a família de Noé. Família que teve longevidade de dias. É interessante, olha aqui, o bisavô de Noé, Enoque, andou com Deus e Deus o levou. Ele foi arrebatado, ele nem morreu. Aí você vê aqui o vô, Matusalém. Quem conhece Matusalém aqui? Esse é especialista em honrar pai e mãe, porque foi o homem que mais viveu, segundo a Bíblia. E temos também o pai, Lameque. Ele profetizou sobre os filhos, onde diz que ele seria grande. Talvez a sua vida, ela está muito difícil, porque na sua casa não há honra, porque o hábito de honrar se perdeu. Mateus 13, estou citando muitos capítulos, muitos versículos da Bíblia, para você entender como é poderoso honrar. Mateus 13, 57, 58 diz assim: escandalizando-se nele, Jesus porém lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Jesus não pôde operar maravilhas na sua cidade, no lugar onde ele não foi honrado. Às vezes você fala: o profeta da sua casa não tem valor. Não tem valor se você não honrar. Muitos lares não vivem maravilhas de Deus, muitas pessoas não vivem maravilhas de Deus, porque aqui não está falando de milagres, está falando de maravilhas. Viver algo além. Muitas famílias estão destruídas, por quê? Porque nós não honramos uns aos outros. A honra, ela protege, ela cura, ela abençoa, ela libera a sorte de bênção sobre a nossa casa, ela libera uma conexão muito forte. Eu lembro que eu vivia em um lar que não tinha honra entre os irmãos, era uma competitividade de quem podia chamar mais atenção, de quem podia ser melhor, até o dia que eu descobri que eu podia honrar minhas irmãs. Até o dia que eu descobri que eu tinha uma irmã fora do casamento, e essa irmã, na verdade, de certa forma me gerou um dissabor, uma dor no meu peito, que eu falei: poxa, houve uma traição, houve uma desonra, mas eu não vou fazer parte dela. E eu decidi amar essa irmã, eu a amo como minhas outras irmãs. E eu disse: ela não teve o privilégio que eu tive, que ainda que eu tenho, meu pai tem um monte de problemas, eu tive um pai, ela não. Aquilo que for meu, se tiver que dar para ela, eu tenho família, eu tenho casa. Talvez ela não tenha o privilégio que eu tenho. Preciso honrá-la como minha irmã. Se um dia meu pai for e ninguém quiser dividir, eu dou o meu para ela. Estou preparado para esse dia. Mas sabe, isso abençoa a aliança de uma família. Isso começou a gerar aborrecimentos, mas começou a unir a família, começou a abençoar a família. Algo naquele momento aconteceu. Talvez você não honra ninguém na sua casa. Fala: Gustavo, você não sabe onde eu moro. Lá em Lucas fala sobre o filho pródigo. E o filho pródigo, ele pediu a sua herança ao pai, e era um pai sensacional, porque esse pai representa Deus. Era um pai maravilhoso. Ele falou: pai, eu quero a minha parte, eu vou embora. Ele pegou a sua parte e foi, destruiu com a sua vida, acabou com toda a sua riqueza, com toda a sua herança. E o pai em nenhum momento requereu nada, ele simplesmente abençoou ele antecipadamente, porque a herança seria na morte do pai. Mas esse filho, ele desonrou o pai, e o fim desse filho foi comer lavagem de porco, comida de porco, que era uma grande desonra para um judeu. E você fala: Gustavo, mas o que isso tem a ver comigo? Há muitos filhos que abandonam a casa do pai. Mas pai, Gustavo, eu não levo a herança. Quero dizer algo para você: você é a herança do seu pai. Você roubou do seu pai a herança dele. É tempo de restituir aquilo que foi roubado da sua família. Se você é um alvo desse,
Você precisa perceber que Deus está te chamando a restabelecer toda a conexão com a sua família, a quebrar uma maldição. Você tem o poder de quebrar uma maldição sobre a sua casa. Você tem o poder de transformar a sua família. Porque quando você saiu de casa, você deixou de receber o melhor de Deus. Sabe o que você está vivendo? Você está vivendo como filho pródigo, que comia comidas de porcos, o pior da terra. A medida que Deus tem para você, ela tem a ver com a honra da sua família. Deus tem poder de transformar a sua casa. O que é interessante, eu estou finalizando, aqui fala sobre a paternidade de Deus. Nesse ponto eu queria tocar, porque eu creio que a honra tem muito a ver com a cura na alma, cura das feridas. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não temos sido ensinados pelo mundo, é óbvio, a honrar os pais, e por isso as famílias têm sofrido. Mas há uma figura paterna que eu preciso honrar, porque todo homem que ele tem problema com paternidade, ele tem problema de honrar. Todo homem que tem problema com seu pai, ele tem dificuldade de honrar. Isso é muito profundo, porque talvez você não tenha referência na sua casa. Nós viemos de famílias diferentes, nós somos pessoas diferentes. Talvez você não tenha um referencial dentro da sua casa. Talvez o seu pai não é o melhor marido, não é o melhor trabalhador, não é o melhor pai. Talvez ele não é a pessoa que você olha para ele e enxerga nele algum referencial. Mas nós estamos aqui para perceber algo. Nós somos homens e mulheres de Deus, que Deus chamou para quebrar toda a obra do maligno que foi colocada dentro da nossa casa. Eu e você temos o privilégio de sermos instrumentos de Deus para quebrar toda a obra do maligno, tudo aquilo que foi roubado ser restituído multiplicadamente. Se você quiser honrar a Deus, honre a sua família, honre o seu pai, estabeleça uma aliança com o seu pai. Talvez você hoje não anda de mão dada com sua esposa, porque seu pai não andava, e você entra na igreja e sai para da igreja, cada um num canto, vai ao shopping, ela lá na frente, você lá atrás, quando não é o contrário. Talvez é duro o que eu estou dizendo aqui, mas eu quero dizer uma realidade, verdades espirituais para a sua vida. Quebre esta maldição, pegue a mão da sua esposa, pise no seu ego, pise no seu orgulho, pise nesse pensamento maligno e dê carinho a ela. Ofereça a ela aquilo que Deus está te dando hoje, a oportunidade de quebrar toda a maldição sobre a sua família. Talvez você não beije a sua esposa, ela dá um beijinho no rosto, você fala: para, beija aqui não, está em público, está louca? Tem homens assim. E aí, quero dizer algo para você. Quebre isso hoje. Dá uma bitoca na sua esposa. Dá uma bitoca aí na sua esposa, em nome de Jesus. Não tem vergonha não. Aí você fala: ele está com vergonha. Que vergonha o quê? Você não tem que ficar se amassando com ela em público, mas dá uma bicota de vez em quando. Pega ela de surpresa e tuf, dá um beijinho nela. Isso é honrar a sua esposa. Eu estou te falando de coisas tão simples, tão básicas, tão fundamentais, mas tão poderosas. Mas meu pai não era assim. Pois é, você tem a oportunidade de ser diferente. Você não é como seu pai, você é como Cristo. Essa é a grande diferença de um homem de Deus, de um homem que quer ver naturalmente, uma vida natural. Só que você vai colher os resultados naturais. Agora, você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa experimentar de coisas novas que Deus tem falado aqui através dos profetas. Aí você vai falar: nossa, como é bom ser casado. Há pessoas que não dormem com a mesma cama com a esposa há anos. Quebre esta maldição hoje.
Deus fez aquilo para você e ela estarem juntos. Ali é o lugar que Deus reservou para vocês se amarem. É um lugar de intimidade. É um lugar onde você pode desfrutar do amor e da intimidade plena com a sua esposa. Não é em cima da mesa não, é no quarto, irmãos. A hora que você se fecha no quarto para dormir, é a hora que você pode conversar, é a hora que você pode acariciar, é a hora que você pode amar. Mas há pessoas que não dormem no mesmo quarto há muito tempo. Quebra essa maldição hoje na sua vida. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Sabe o que é isso? É problema paterno. Eu estou dizendo aqui de tudo coisas paternas, que o diabo de certas maneiras colocou coisas na sua mente, e aí você recebe um toque. Não sei se você já abraçou aquelas pessoas que até é estranho abraçar elas, que você abraça e parece que não encaixa. Isso é uma ferida que o diabo causou em você, e ele quer curar isso através dessa atitude de você poder honrar o seu marido e a sua esposa e abraçar de verdade, de frente, apertar, sentir o abraço. Há pessoas que você elogia não gosta de elogio. Vou dizer uma verdade para você, é mentira do diabo. Todos gostamos de elogio. É tão verdade isso que todo mundo posta uma foto mais bonita no Facebook para receber curtida lá. É verdade. Aí você vai lá, não, eu não gosto de abraço, gosto de uma ova. Porque a hora que dá 100 curtidas, você fala, deu 100. Yes. Mas você não quer ouvir, sabe por quê? Porque há uma conexão paterna que precisa ser agora transformada em você. E Deus é esse Pai que vai te transformar e te abençoar. Aleluias. Aleluias. Então, se seu pai agiu assim, diga assim: se meu pai agiu assim, eu não vou agir assim. E eu fecho. É fácil honrar quem eu admiro, mas eu preciso honrar, independente da admiração que eu sinto por alguém. Independente. Porque isso vai quebrar uma maldição. Isso vai liberar sobre você uma medida poderosa. Maravilhas de Deus será dispensada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você não vai só crescer no mundo espiritual. O legado de Deus para a sua vida em honrar não vai ser só crescer na sua vida espiritual. Não vai ser só te prosperar, mas também vai curar toda a sua família em nome de Jesus.